Passa a palavra para o pastor Tarcísio. Pode abrir seu microfone, pastor, já está registrando. Amém, amém. Está faltando, tem hora, está picando um pouco aqui para mim, mas Deus há de dar vitória. Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou proceder à leitura no capítulo 2 do livro de Tiago. Amém? Versículo 20. Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim e de todos que hão de ser alcançados. E fala que teus servos ouvem. Porque quem sou eu para que em mim faça coisa pequena ou grande? Contudo, aqui me colocaste, porque assim te aprovo. Amém. Ontem, irmãos, eu estive numa igreja, me chamaram para trazer a palavra lá, e eu preguei lá sobre a fé. E tamanha é a dificuldade daquele povo, daquele lugar, de sair daquelas atividades eclesiásticas bonita, mas ao, até para realizá-las entram muito em conflito, fazem acordos inadequados, segundo a palavra de Deus, e eles uma igreja tão ativa, tão disposta a fazer atividades. Mas, no entanto, é nas próprias atividades que eles mais não transgridem, porque não têm consciência de transgressão, mas falham em suas fraquezas na lida um com o outro, e tais conflitos são levantados que causa, às vezes, até a ruptura da aliança com Deus pela fé. E então se debatem em méritos, em causas são terrenas, e que, aos olhos de Deus, não é isso que Deus vindica deles. E a gente, quando contempla isso e vê o espírito de boa vontade no meio de um grupo, de uma sociedade, de um local, a gente não sabe o que falar, porque a disposição deles de agradar a Deus é tão grande. Mas a harmonia ou a desarmonia, a dificuldade que eles têm de realizar isso ao lidar entre si, é gritante. E tudo que eles fazem se perdem nas consequências desta relação. Eu quero trazer hoje um alerta para nós. Aqui eu estou falando em muitas direções, e cada um de nós podemos
representar Deus nesta parte, em nome de Jesus, e agir de maneira que nós possamos levar a eles a fé, ou despertar neles a fé que eles já têm até, mas também o zelo na prática dessa fé. Porque na hora da fé produzir fruto, é como se você plantasse um pomar e regasse, cuidasse, cavasse. Mas na hora daquele pomar produzir o fruto, viesse uma praga, uma coisa daninha que prejudicasse o surgimento do fruto. Aí o fruto, ele brota, às vezes até fica bonito, mas não serve para alimentar. Se torna azedume demais, se torna indigerível, se torna até danoso à saúde. E eu vejo isso, eu não sei como resolver, eu oro, choro nos pés do Senhor, para que não façam em vão tantas atividades sem a ministração na convivência do amor, do cuidado e da sensação adequada para cada atividade, uma observância periférica melhor e cada um cuidando em como servir um ao outro, ao invés de se servir no outro, ao invés de vindicar do outro uma determinada reverência em nome de Jesus, porque tal Jesus não fazia. E ele chega mesmo a expressar dizendo: Marta, Marta, porque anda fadigada com tantas coisas e você fica se sentindo desigual, mal amada ou mal recompensada. Mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. E a gente pode amar de uma maneira que tenha, sim, expressão, atividades boas, mas nós temos que cuidar da ação dessas atividades, não nos engolir e não tomar o trono da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Porque a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela tem sede de Jesus. E não devemos cuidar do corpo ou das materialidades sem saciar esta sede. Maria era tão cuidadosa com visita quanto a sua irmã, mas ela não podia atender aquelas pessoas sem antes atender a si própria, a sua alma. Às vezes é justamente esta a nossa fraqueza maior.